Muito bem, gente. Então, sejam bem-vindos à correção do simulado de 30 questões da mentoria. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar todo mundo que fez o simulado, que enfrentou os seus próprios medos, seus próprios erros. Não é fácil, nem todo mundo tem essa coragem. Independente da nota que vocês tiveram, o mais importante foi ter sentado para fazer essa prova, né? Eu sei que tem muita gente que está começando a estudar agora. E tem muita gente que já está um pouco mais avançado. Então, quem está começando agora, não compare o capítulo um da história de vocês com o capítulo 30 da história de outra pessoa. Cada pessoa está num nível e tá tudo bem. Também eu gostaria de elogiar a resiliência de vocês. Eu sei que tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Tem gente que está passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, jornadas de trabalho exaustivas e cada um tem um tempo para estudar. Então, assim, são histórias diferentes, tá? Qual é a ideia do ranking e do simulado? É estimular vocês a tentarem dar o melhor de si. Esses rankings que a gente faz do pódio das três melhores notas, ele tem esse objetivo, é dar o meu melhor para conseguir chegar lá, porque o concurso nada mais é do que isso, né? Você tem que se superar e, além de se superar, superar outras pessoas. Mas o mais importante agora, no momento que nós estamos estudando, é olhar para si e ver o que que precisa melhorar. Outra coisa importante, quando vê a resolução da questão, prestar atenção por que que errou. Não basta simplesmente olhar a questão, ver que errou e bola para frente. Não, você tem que prestar atenção. Eu errei por quê? Eu errei porque eu não sabia o conteúdo, eu errei porque eu li muito rápido, foi por falta de atenção. Por que que eu errei? Se foi porque não sabe o conteúdo, beleza, vai lá, faz a revisão e aprende o conteúdo. Se foi por falta de atenção, não adianta voltar e revisar o conteúdo, porque aí o problema é outro, tá? Então, só para avisar que eu tenho muito orgulho de vocês e lembrando mais uma vez, né? Cada um tá num momento diferente, tá bom? Então, vamos começar a nossa resolução. Questão número um. Então, vamos lá. Um determinado cliente de alta renda compareceu à agência bancária questionando a política de juros do país e o impacto direto em suas aplicações de renda fixa. Então, ele está bolado com a política de juros, né? O gerente explicou que o órgão responsável por, olha só a palavra, fixar as diretrizes gerais. Quando fala diretrizes gerais, tudo que é genérico, que é grande, as normas gerais também, normas gerais. Quem é que faz isso? Normas gerais é um órgão normativo. É um órgão normativo, né? E órgão normativo é um conselho. Então a gente já sabe que, por exemplo, não é o Banco Central do Brasil que está aqui na letra A, né? Porque é um órgão normativo, tem que começar com conselho. A letra B começa com conselho. Ah, não, começa com comissão, perdão. Então a letra B também não. A letra C, sim, começa com conselho. A letra D começa com conselho. A letra E, não. Então risca a letra E. Beleza. Só que esse conselho, do que ele cuida? Ele cuida das políticas monetária, creditícia, cambial, visando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. E ele possui caráter puramente deliberativo. E aí tá perguntando qual é. Então, se ele cuida das políticas monetária, creditícia e cambial, nós estamos falando do conselho. Olha só, se ele cuida das políticas monetárias, então, né? Só pode ser o Conselho Monetário, que nós sabemos que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro cuida dos recursos, né? Os recursos que as instituições financeiras pedem quando elas não concordam com alguma punição dada pelos supervisores. Então, bem tranquila essa daqui. Falou em fixar diretrizes, normas, normativo, a gente procura conselho, tá?
E quando. Aí, como é que eu vou saber, então, qual o conselho? Falou diretrizes gerais, beleza. Mas como é que eu vou saber qual o conselho? Se é o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, aí você vai ter que ver de qual nicho que ele está falando. Ele está falando de seguro? Ele está falando de previdência? Ou ele está falando de crédito, câmbio e política monetária? No caso aqui, ele falou de política monetária, então só pode ser o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, letra C, a nossa questão número um. Questão número 2, então. Uma instituição financeira pública decidiu reestruturar sua plataforma de atendimento para integrar dados de canais digitais e físicos. Isso nós chamamos de Omnichannel, né? Essa integração de dados. O objetivo estratégico é antecipar as necessidades financeiras dos correntistas por meio de inteligência analítica, né? Então é aquilo, eu vou analisar os dados por meio do meu sistema, ele vai ver qual é a realidade do cliente, qual é o momento de vida do cliente, o que que ele precisa. Por quê? Porque através disso eu consigo antecipar o que ele precisa, as necessidades dele, tá? Eu consigo antecipar. Então, se eu sei que o cliente, por exemplo, vai fazer uma viagem, eu consigo antecipar que ele pode precisar de um cartão de crédito para que ele tenha seguro na viagem, enfim, para que ele use os pontos para trocar por milhas, enfim, né? Então, esse sistema, ele consegue antecipar as necessidades. E qual é o sistema que consegue, através do perfil do cliente, ofertar produtos personalizados no momento da jornada da compra, com base no perfil do cliente? É aquilo que a gente chama de CRM. Inclusive, nós temos o CRM analítico, né? É exatamente isso daqui. O CRM, ele vai, através desse sistema, conseguir antecipar as necessidades por meio daquela análise do perfil. Ele vai ver o momento de vida da pessoa para conseguir dizer para nós, que somos os atendentes, os vendedores, quais os melhores produtos para a gente ofertar. Então, toda vez que você abrir o sistema do banco, o banco já vai dizer para você, ó, oferte consórcio, oferte seguro, oferte previdência. Com base em quê? Com base justamente no perfil do cliente. Aquele sistema ele vai analisar o perfil do cliente e vai te dizer, ó, para esse perfil, para essa pessoa específica, esse é o melhor produto. E isso, esse sistema a gente chama de CRM. Então, gabarito letra B da questão número 2. Vamos para a questão número 3. Considere que o Copom determinou uma redução na taxa básica de juros. Aqui a gente já tem uma resposta de uma questãozinha, né? Quem é que define a taxa básica de juros? O Copom, né? Essa questão já está dizendo para a gente. Vamos lá. Então, o Copom ele determinou a redução da taxa. Como consequência imediata e planejada dessa decisão, no âmbito da política monetária, expansionista espera-se que ocorra. Então, o que a questão está querendo saber? Houve uma redução na taxa de juros. Isso, ela já está dizendo que é uma política expansionista. Então, eu não preciso nem parar para pensar se é expansionista ou contracionista. A própria questão já disse, é expansionista. E se é expansionista, o que eu tenho que lembrar toda vez que eu vejo a palavra expansionista? Que é maior liquidez. Maior liquidez. Que mais? Mais consumo, né? Mais consumo. Então é isso, liquidez e consumo, mais dinheiro circulando, então as pessoas vão gastar mais. É isso que eu tenho que pensar. Expansionista quer dizer o quê? Expandir, aumentar, mais dinheiro, mais liquidez, mais consumo. É isso que a gente tem que procurar nas alternativas. Letra A. A redução automática do depósito compulsório retido nos bancos comerciais. O depósito compulsório não fica retido nos bancos comerciais, né? Ele fica retido lá no Banco Central do Brasil e não tem nada a ver com essa política expansionista. O encarecimento do custo de crédito para empresas e consumidores. Na verdade, não, né? Porque se a taxa caiu, então a tendência é que o crédito ele fique mais barato. Então, não é um encarecimento. A letra C. O estímulo ao consumo. Opa, mais consumo?
E o investimento e ao investimento produtivo, mediante maior liquidez, opa, mais liquidez, isso daí. Letra C é o nosso gabarito da questão número 3. Falou em expansionista, maior liquidez, maior consumo, mais pessoas consumindo, então os preços tendem a subir, né? Então foi uma política expansionista, é isso. O Brasil ele começa a crescer, né? Falando da nossa economia, o Brasil começa a crescer, começa a aumentar o consumo, a liquidez, as empresas começam a crescer mais, o PIB aumenta, gera empregos, tudo lindo, maravilhoso, mas a inflação também tende a aumentar, tá? Então, gabarito letra C de casa. Questão número 4. A diretoria de marketing de um grande banco federal identificou que o público jovem de 18 a 25 anos possui hábitos de consumo essencialmente digitais, valoriza a sustentabilidade e rejeita burocracias contratuais. Diante disso, o banco decidiu criar uma submarca específica voltada a esse público. O processo de dividir um mercado consumidor amplo e diversificado em grupos menores e homogêneos, baseados em características comportamentais e psicográficas, denomina-se. Então, o que que é isso, né? Dividir, falou em dividir um mercado consumidor em grupos menores, dividir em grupos menores, levando em conta características, nós estamos falando características. Nós estamos falando de segmentação de mercado. Segmentação. Nós sabemos que tem a segmentação geográfica, a segmentação comportamental, psicográfica, né? Nós já sabemos o que que cada uma delas significa. Então, vamos ver as alternativas. Posicionamento não é, identidade não é, letra C, segmentação de mercado é a nossa alternativa correta da número 4. Questão número 5. Uma empresa de capital aberto, então isso é importante, né? Uma empresa de capital aberto, vamos ver o que ela vai fazer. Ela deseja emitir novas debêntures para financiar a expansão de suas atividades industriais no país. Para que a distribuição pública desses títulos mobiliários ocorra de maneira legal e regulamentada, ela deve ser devidamente registrada e fiscalizada pela seguinte entidade do sistema financeiro. Opa! Então nós estamos falando de distribuição pública de títulos mobiliários. Quem é que cuida de valores e títulos mobiliários? A nossa querida Comissão de Valores Imobiliários, né? E nós sabemos que ela, dentro do seu mercado, ela é a tal, né? Ela normatiza, ela fiscaliza, ela faz e acontece, né? Porque ela que sabe do mercado dela, o CMN nem mete muito a mão, né? Porque ela é independente, ela é dona de si, ela faz e acontece. Então, falou em distribuição pública, títulos imobiliários, fiscalização desse nicho de mercado, nós estamos falando da CVM. Inclusive, quando falar em normatização, também nós falamos da CVM. Por quê? Porque ela faz tudo dentro, claro, do mercado dela. Então, gabarito letra B de bola. Questão número 6. Ao realizar o planejamento estratégico anual, então nós estamos falando do setor estratégico. A alta gestão de um banco realizou uma análise de ambiente. Opa, estou sentindo cheiro de SWOT. Foi constatado que a instituição possui uma excelente solidez de capital e uma tecnologia de inteligência artificial de ponta. O que que é isso, né? São fatores internos, né? Então, são forças que a empresa tem, né? Por quê? Porque é uma coisa interna e positiva, excelente solidez e uma tecnologia
de ponta. Então, são coisas internas positivas, beleza. Contudo, há um cenário macroeconômico, ó, macroeconômico externo, de forte elevação da inflação, aumento da inadimplência no mercado consumidor, fatores externos. A própria questão já deixou claro que são fatores externos, né? Ou seja, coisas que a empresa não consegue controlar. Na estrutura teórica da matriz SWOT, as forças e ameaças mapeadas correspondem respectivamente. Quando cai essa palavra, a gente marca, a gente grifa, a gente circula. Por quê? Para não cair em pegadinha, para não cair em casca de banana. Vamos ver. Ele quer respectivamente, então não adianta ir lá na alternativa e colocar controlável e não controlável. Tem que ser na ordem certa. Qual é a ordem certa? Fatores internos e depois fatores externos. Fatores internos é aquilo que eu controlo, é aquilo que eu consigo modificar. Então, se a minha instituição está com um problema interno, eu tenho força, eu tenho como colocar a minha força para melhorar aquilo ali. Agora, eu consigo mexer na inflação? Não consigo. Isso aí depende lá do CMN, do Banco Central. Isso aí não me cabe, isso aí eu não consigo controlar. Então, fatores internos são controláveis, né? Então, é controlável. E fatores externos são não controlável. Vamos lá para as alternativas. Controlável e controlável não, porque o segundo eu não consigo controlar. Não controlável e controlável. Cuidado, ele está querendo respectivamente. Não adianta colocar essa daqui porque está errada. Ele quer na ordem correta. Então, tá errada essa daqui. Agora, controlável e depois não controlável, sim. Por quê? Porque está na ordem que ele pediu. Primeiro e segundo, tá? Então, gabarito letra C de casa. Questão número 7. Um ex-diretor de uma corretora de câmbio foi autuado e punido administrativamente pelo Banco Central do Brasil. Fez cagada e foi punido, tá? Por normas, por infrações às normas do mercado cambial. Inconformado com a penalidade aplicada na primeira instância administrativa, o profissional deseja interpor recurso para reverter a decisão. O órgão colegiado integrante da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, compete para julgar em última instância administrativa esses recursos, tá? Última instância. Por que última instância? Porque a primeira instância é o Banco Central do Brasil, que foi quem puniu. Então, ele pode recorrer primeiro ao próprio Banco Central do Brasil. Ele tem esse direito. O Banco Central do Brasil vai lá, coloca uma punição, né? Faz alguma punição para ele acha injusto, vai para o próprio Banco Central e reclama. Ou ele pode já, né, ir para a segunda parte, para a segunda e última instância, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Por quê? Porque aí, se não der aqui, meu filho, já era, tá? Então, é aqui. Sempre lembrando, última instância. Se a questão falar primeira instância, tá errado, porque a primeira instância é o órgão fiscalizador que, né, colocou a pena ali. Pode ser o Banco Central do Brasil, pode ser a CVM, pode ser a Previc, pode ser a SUSEP, qualquer um dos supervisores. Eles são a primeira instância. Segunda e última instância, administrativa também é importante, né? Porque a prova pode colocar uma situação onde não cabe ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, se for, por exemplo, uma situação penal. Aí vai para outra esfera, né? Para outro tipo de punição. A questão ela tem que deixar claro que é segunda e última instância e administrativa. Portanto, o gabarito da 7, letra B de bola. Vamos lá, gente. Vamos resolver a número 8, então.
O NPS é largamente utilizado no mercado financeiro para monitorar a lealdade e a satisfação dos clientes. Uma determinada agência realizou uma pesquisa com 500 correntistas após o atendimento presencial. O que o resultado apontou? Que 300 clientes atribuíram nota 9 ou 10. O que são esses 9 ou 10? São os promotores, são aqueles que, além de gostarem do atendimento, ainda vão promover, né? Vão divulgar, vão falar para as pessoas irem até o seu comércio, a loja, seu banco, enfim, né? Eles vão divulgar, tá? 150 deram nota 7 ou 8. Nota 7 ou 8 é aqueles que são neutros, são passivos. Tanto faz neutro ou passivo. Algumas bancas falam neutros, outras passivos, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que não vai fazer nada, não vai se mover, não vai promover, também não vai falar mal. Vai ficar de boa. Se ele gostou, se ele não gostou, ele vai ficar de boa, vai ficar na dele, tá? Então são clientes que até gostaram, mas também não vão falar nada para ninguém, não vão divulgar. E 50 deram nota de 0 a 6. Esses vão falar mal, esses são os detratores. Beleza. Com base nessas métricas, a classificação correta dos grupos e o valor final do NPS dessa agência são. Então, nós estamos falando do valor final de NPS. Isso aqui é uma coisa que não costuma cair tanto, mas como eu gosto de deixar vocês preparados para o que der e vier, nós vamos estar preparados se a banca pedir o valor do NPS. O que é o valor do NPS? O valor do NPS, ele vai de -100 até 100. Como assim, professora? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos lá. Nós temos 300 correntistas que vão falar super bem. Nós temos 150 que não vão fazer nada, não vão falar bem nem mal. Esses a gente ignora porque não vai fazer diferença pra gente. Então, esse não vai entrar no cálculo do NPS. Agora, nós temos 50 que vão falar mal. Então, a gente vai diminuir desses 300 que vão falar bem, a gente vai diminuir esses 50 que vão falar mal. Vai sobrar 150. Beleza. O que são esses 150? Não são metade dos 300? O que isso representa? 50% dos 300. Então, quer dizer que a minha nota é 50%? Não, porque a nota NPS é absoluta, ela não é uma porcentagem. Então, ele vai de -100 até 100. O que significa isso? Mais 100, vamos colocar assim, né? O que significa isso? Que a minha nota NPS, o valor final NPS dessa agência é 50, mas é 50 absoluto, não é 50%, é 50 absoluto. Existe um cálculo, existe uma fórmula, mas vocês sabem que eu não gosto de cálculo, de fórmula, de nada, né? Eu não gosto dessas coisas. Então, é simplesmente o que vocês vão fazer? Se a banca perguntar valor final do NPS, vocês vão simplesmente pegar os promotores e fazer menos os detratores. Os neutros e os passivos não vão fazer diferença nenhuma para nós. Então, esses saem totalmente da conta, tá? O que a gente vai levar em conta são os neutros e os passivos, beleza? Então, pega os promotores, tira os detratores, você vai ter aqui o valor final, a porcentagem final que representa o seu valor NPS, né? Então, aqui deu 150. Se deu 150, nós temos que ver quanto que esse número representa do total, né? Do maior dos promotores, que é 300, né? Então, 150 de 300 é 50%. Pode ser negativo? Pode. Se por exemplo, fosse se aqui em cima fossem os detratores e aqui embaixo fossem os promotores, aí daria 150, só que daria 150 negativo. Aí a minha nota NPS seria -50, tá? Por quê? Porque tem mais gente falando mal do que bem. Então é só isso que a gente tem que fazer, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas. A letra A fala 300 promotores, certo? 150 neutros. 50 detratores, até aqui tudo bem. NPS de mais 50%. Aqui que tá o problema, ó. Não, o NPS não é uma porcentagem,
tá? É um número absoluto de menos 100 até mais 100. Então, a letra A tá errada. A letra B, NPS de 60 tá errada, porque nós já sabemos que é 50. A C, NPS de 50, né? 300 promotores, 150 passivos e 50 detratores, exatamente. Então, letra C é o gabarito, tá bem? Assim, não costuma cair tanto. Eu não lembro de ver uma questão da Cesgra Hill pedindo uma coisa tão profunda, né? Pedir o valor final do NPS, nunca vi. Mas vamos ficar atentos se caso ela venha a pedir, né? Mas o que que a gente precisa aprender e saber de cor e salteado? As notas. Então, 9, 10 promotores, 7, 8 neutros ou passivos e 0 a 6 são os detratores, tá? Então, gabarito letra C da questão número 8. Questão número 9. Para conter uma aceleração imprevista na taxa de inflação do país, medida pelo IPCA, a autoridade monetária precisa implementar medidas restritivas. Opa, restritivas já está me levando para um caminho que eu já conheço. Reduz a quantidade de dinheiro disponível na economia. Se reduz a quantidade de dinheiro na economia, nós estamos falando de uma política contracionista, né? Aqui a questão já fala, uma ação típica de política monetária contracionista que atinge diretamente esse objetivo é. Então ele quer saber qual é a política contracionista que consegue, né, atingir esse objetivo, né, de ser uma política restritiva. Vamos lá. Compra de títulos públicos federais pelo Banco Central no mercado aberto. Então vamos lá. Quando o Banco Central compra títulos dos bancos, o que que ele está fazendo? Ele está trocando títulos que estão no poder do banco para o Banco Central. Então vamos lá. Aqui está o Banco Central, né? Aqui está o banco. Vou botar o BB aqui. O BB, ele está com títulos, papel. O Banco Central tem dinheiro. Aí o que que o Banco Central vai fazer? Ele vai comprar esses títulos. Ele vai comprar. Se ele vai comprar esses títulos, o que que ele vai fazer? Ele vai dar dinheiro para o BB. Vai jogar dinheiro do bebê. O que que o bebê vai fazer com esse dinheiro? Vai emprestar. E se ele vai emprestar, vai ter mais dinheiro na economia. A pergunta é contracionista, restritiva, menos dinheiro, reduz. Então, não pode ser compra de títulos. Isso aqui a gente arrisca. Redução na taxa de redesconto. O que que é redesconto mesmo? É empréstimo que o Banco Central faz para os bancos comerciais. Se eu vou reduzir a taxa, significa que o banco vai pegar mais ou menos dinheiro comigo? Se eu reduzo, é a mesma coisa que um banco comercial reduzir a sua taxa. Se ele reduz a sua taxa, a tendência é que as pessoas peguem mais dinheiro emprestado. A mesma coisa o Banco Central do Brasil. Se ele reduz a taxa do empréstimo que ele faz para as instituições financeiras, mais instituições financeiras vão querer e vão querer mais dinheiro, porque o dinheiro tá barato comprar dinheiro do Banco Central. Então, se eles vão pegar mais dinheiro, mesma lógica aqui. Se o bebê está com dinheiro em caixa, ele vai emprestar mais dinheiro na economia. Política expansionista não é o que nós queremos. Nós queremos uma política contracionista. Então, também não pode ser a letra B. A letra C fala elevação da alíquota do recolhimento do depósito compulsório. O que que é depósito compulsório? É aquele depósito obrigatório. Então, se eu aumento a quantidade de depósito obrigatório que os bancos têm que deixar no Banco Central, o que é que eu estou fazendo? Eu estou retirando dinheiro dos bancos. Eu estou fazendo com que os bancos tenham menos dinheiro em caixa. E se o banco tem menos dinheiro em caixa, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que emprestar menos, ele vai ter que botar o pé no freio. E isso a gente chama de uma política contracionista, que vai reduzir a quantidade de dinheiro na economia, portanto, é a letra C. E o que que vai acontecer consequentemente com a inflação? A inflação vai reduzir, porque menos pessoas consumindo reduz a inflação por conta da lei da oferta e demanda. Então, questão 9, gabarito C de casa. Questão número 10. Um banco comercial tradicional redesenhou seu logotipo, modernizou suas agências físicas e alterou sua linguagem em campanhas publicitárias. Beleza. Então, ele está falando da estrutura, né, da marca.
logotipo, agência e linguagem. O que que isso significa? Isso significa que ele mudou uma coisa que nós chamamos de identidade da marca. O que que é a identidade? Trazendo para a nossa realidade, seria como se fosse a nossa personalidade. Personalidade, tá? É como eu sou de verdade. Então, por exemplo, a gente às vezes consegue pegar a personalidade de uma pessoa pela maneira como ela se veste, né? A gente consegue mais ou menos ter uma noção. Então, como é que o banco se veste? Isso mostra a personalidade dele. Outra coisa que mostra a minha personalidade é a maneira como eu falo. Como é que eu sei a personalidade do banco? Com a linguagem dele, que ele tem nas campanhas. Então, isso é a personalidade, é a identidade da marca, tá? E essa mudança, ela reflete um conjunto de elementos visuais e conceituais construídos e controlados pela própria organização. Sim, então é uma coisa assim, de dentro para fora, é uma coisa de personalidade, é quem eu sou, como eu sou. Paralelamente, o modo como o público externo efetivamente percebe e interpreta essa marca. Ó, agora, vejam que nós estamos vendo como os outros me enxergam. Isso nós chamamos de imagem. Como assim imagem, professora? É a imagem que eu transmito para as pessoas. É como eu sou visto, tá? Não necessariamente a minha imagem está em conformidade com a minha identidade, mas a minha identidade, ela consegue transmitir, eu consigo através da minha identidade tentar moldar a minha imagem. Nem sempre eu consigo, mas eu posso tentar fazer isso. E é isso que esse banco aqui ele está tentando. Ele quer mudar a imagem dele, mudando a sua personalidade. E o que que é essa personalidade? É a identidade, porque ele quer ser visto, ele quer ser percebido de uma maneira diferente. Então, identidade da marca é como a marca efetivamente é, linguagem, agência, a personalidade dela e a imagem é a maneira como ela é percebida, como ela é vista pelas outras pessoas, que não necessariamente é a verdade, né? A minha imagem, eu consigo tratar da minha imagem, né? Eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma imagem positiva ou negativa de mim, dependendo da maneira como eu ajo. Então, a imagem nem sempre é uma coisa real. Já a identidade, sim, a identidade é uma coisa um pouco mais real. Ele quer saber, olha a palavrinha mágica que a gente tem que tomar cuidado. Ele quer saber respectivamente. Então, é primeiro identidade, segundo imagem. Vamos às alternativas. Letra A, identidade da marca, sim. E imagem da marca, letra A. Já está aqui a nossa resposta, né? Letra A é a alternativa correta da nossa questão número 10. Questão número 11. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado de modo a operacionalizar a transferência de recursos entre agentes superavitários e deficitários. Um mercado específico em que se realizam as transações com títulos de curto e curtíssimo prazo. Pá, voltadas à gestão da liquidez diária das instituições financeiras e onde se operacionaliza a própria taxa Selic overnight. É o mercado. Opa, professor, o que que é a Selic overnight? Pelo amor de Deus, é a Selic over, né? É aquela que quando um banco ele não tem liquidez, por exemplo, olha, meu banco parece uma casa, né? O BB, ele tá sem liquidez. Ele vai lá e ele vai pedir emprestado, sei lá, para a Caixa. A prima, né? A prima sempre tem um coração mais mole. Aí ele vai lá, pede emprestado para ela vai lá e empresta, mas ela quer títulos públicos como garantia, aí ele vai ter que dar esses títulos como garantia. Ela vai lá dar grana para ele ter liquidez, não significa que o Banco do Brasil quebrou. Significa que ele está sem liquidez, que é aquele dinheiro na mão, aquele cash, aquela coisa para conseguir pagar as pessoas que vão resgatar o seu dinheiro no Banco do Brasil, né? Então eles vão.
nessa operação aqui, eles vão definir uma taxa, tá? Só que não vai ser só o BB e a Caixa. Vai ser o BB e a Caixa, o Bradesco, o Sicredi, Santander, o Itaú. Todo mundo vai ficar naquela coisa, né? Um empresta pro outro, aí bota títulos como garantia e tal. Isso tudo acontece no mercado de curto e curtíssimo prazo. Como assim? São operações que às vezes é do dia para o outro. Então, hoje ele empresta, amanhã ele devolve. Então, é de um dia para o outro que acontece. Por isso que ele fala que é de curto e curtíssimo prazo. Essa taxa, ela vai ter uma média, porque eles vão praticar essa taxa entre eles e no final do dia fazer um cálculo da média dessa taxa. Essa taxa a gente chama de Selic overnight, ou só Selic over, né? E tudo isso acontece no mercado que a gente chama de mercado monetário. Quando falar em liquidez, quando falar curto e curtíssimo prazo, está falando do mercado monetário, né? O mercado da moeda, da quantidade de dinheiro, tá bom? Então, letra B na questão 11. Vamos lá, questão número 12. Durante o atendimento, o escriturário percebeu que o cliente estava hesitante em contratar um plano de previdência complementar sob a alegação de que o prazo de carência para resgate era muito longo. O profissional, demonstrando profundo conhecimento técnico, explicou as vantagens tributárias exclusivas do longo prazo e reverteu a percepção negativa. Então, o cliente ele estava com medo, né? Ele estava com medo de contratar. Transformou a dúvida do cliente em fechamento de negócio. No processo clássico de etapas de venda, a atitude do escriturário caracterizou-se com precisão a fase D. Então, toda vez que ele vai lá tentar reverter a percepção negativa do cliente, a gente está falando de objeção, né? Objeção. Então, geralmente, a literatura vai chamar de objeção. Que é isso? Eu vou tratar uma objeção, vou tratar uma percepção negativa. Ah, mas está muito caro. Ah, mas demora muito. O cliente ele vai colocar os medos dele para fora e tudo mais, e eu vou tentar superar essas objeções, tá? Vamos para as alternativas. Prospecção, não. Prospecção é aquele momento que a gente está ali garimpando, né? Tentando achar os clientes. Então, nada a ver, né? Abordagem inicial também nada a ver. Investigação de necessidades, não, porque aqui a gente já está na parte posterior à investigação. Nós já vimos a necessidade, só que agora o cliente ele está demonstrando um certo receio, então não tem nada a ver com isso. Superação ou tratamento das objeções. Aqui é a palavra-chave, ó. Estou vencendo as objeções, então é isso. É aquela parte da percepção negativa que eu vou tentar transformar num fechamento, tá? Então é isso. Letra C de casa, questão número 12. Questão 13. O Copom do Banco Central reúne-se periodicamente para analisar dados da economia nacional e internacional. Ao final de suas reuniões ordinárias, o comitê divulga formalmente a taxa de juros de referência, que serve de lastro para os títulos públicos federais negociados no sistema Selic. Opa! Nós já sabemos o nome dessa taxa, é a taxa Selic. Beleza. Esse comitê tem a atribuição legal específica de fixar a meta da. Beleza, vamos ver. Letra A, taxa Selic over. Opa, cuidado. Essa taxa Selic over é aquela que eu expliquei aqui em cima, ó. É essa aqui. É a taxa real praticada. É a média dessa taxa de transações interbancárias para que eles consigam ter liquidez. Essa é a taxa real, é aquela do dia a dia. Essa outra não. Essa aqui não é a taxa real. Essa aqui é uma meta. É o sonho do Copom. É onde ele quer que aquela taxa real chegue, tá? É a meta que ele coloca para o Banco Central. Então, não é over. A over é a real, é aquela praticada pelos bancos. Essa não é a taxa Selic meta, porque é a meta dele tá aqui na pergunta, ó, meta. Beleza. Taxa
do cupom cambial, nada a ver. Taxa da inflação, cuidado. Não é o cupom que define a taxa da inflação. A taxa da inflação é o CMN, cuidado. As bancas sempre tentam confundir e trocar isso. Quem define a meta da inflação e quem define a meta da Selic. Então vamos de novo. Meta da inflação. Inflação é o Conselho Monetário Nacional. Meta da Selic, aí é o Copom. Selic meta, né? Vamos colocar, porque não é a Selic over, é Selic meta. Então, aqui está errado, letra D, taxa Selic meta, exatamente, a meta é onde ele quer chegar. Portanto, gabarito, letra D de dado. Questão 14. Utilizando uma ferramenta avançada do planejamento estratégico, conhecida como matriz SWOT cruzada, um banco de grande porte confrontou suas forças com as ameaças do mercado. A instituição identificou que sua ampla rede de agências físicas e municípios isolados, ou seja, isso é uma força, né? É uma coisa que eu controlo, pode ser utilizada diretamente para mitigar o avanço de bancos puramente digitais e fintechs que carecem de suporte presencial aos clientes, que é uma ameaça. Esse quadrante específico representa uma estratégia D. Beleza. Então, o que que é a cruzada, né? É aquilo, quando a gente coloca forças e fraquezas, oportunidades e ameaças e a gente cruza elas, tá? A gente precisa fazer isso na prova para lembrar? Provavelmente sim. Mas nessa questão específica, olha só, o que que diz ali na letra A, né? Ela já tá falando o nome, ó, confronto ou defensiva, são apenas maneiras diferentes de chamar isso, que é quando eu uso as minhas forças para evitar as ameaças. É exatamente isso que a questão tá falando, né? Eu tenho uma força. E para que que eu vou usar essa força? Para evitar uma ameaça, é exatamente isso. Porque a letra B, ela fala de uma força para aproveitar uma oportunidade, mas no caso aqui não é uma oportunidade, é uma ameaça, então a letra B não pode ser. A letra C fala de fraqueza, não é porque é uma força. A letra D fala em redução de fraquezas, não é o caso porque a gente tem já uma força, né? A sobrevivência, que é quando a sobrevivência é quando tem uma ameaça e uma fraqueza, né? Então, ó, tem uma fraqueza e uma ameaça, não é o caso, nós temos uma força. Então, só podia ser a letra A de amor, tá? Então, por eliminação, a gente consegue fazer. E geralmente as alternativas elas vão vir assim, muito claras, falando todas as questões que estão envolvidas ali. Mas, professora, se vier uma questão que não fale isso, nós vamos ter que fazer aquele quadrinho da matriz SWOT cruzada, né? Nós vamos ter que colocar aqui força, fraqueza, aí em cima nós vamos colocar oportunidade, oportunidade e ameaça. Por que que se chama cruzada? Porque a gente cruza as informações, né? A gente cruza as informações. No caso aqui, que ele tá falando de confronto, é essa aqui, ó. É um confronto. Por quê? Porque eu vou linkar uma força, que é o que tá aqui, com uma ameaça. Então eu vou pro confronto, né? Ou defensiva, como outras literaturas chamam. Defensiva, né? Aqui é sobrevivência. Ó, por que sobrevivência? É só pensar, ó. Sobrevivência. Como é que eu tenho que decorar? Não, é só pensar. Se eu estou tendo uma ameaça e eu estou fraco, eu tenho que sobreviver. Eu não posso querer crescer, eu querer me desenvolver, eu querer me recuperar, enfim, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que cortar custos, eu tenho que talvez fechar agências, porque eu tô sofrendo ataque. Então aqui é sobrevivência. Força e oportunidade, aí é outra coisa, porque se eu tenho força e oportunidade, eu vou crescer, eu vou alavancar, como alguns chamam.
Ai, qual é a palavra certa? Não tem palavra certa. A palavra certa é você entender o sentido. Qual é o sentido? Se eu vou crescer, expandir, alavancar, qual é o sentido da questão? Quer dizer que eu tô forte, né? Que eu tenho coisas boas, positivas, e que eu tô tendo oportunidades. E aí eu vou crescer. Agora, se eu estou fraco, como é que eu vou crescer? Se eu tenho ameaça, como é que eu vou crescer? Então, eu vou sobreviver. Agora aqui, fraqueza e oportunidade, né? Então, eu tô lá, tô ruim, tenho muitas fraquezas, mas eu tenho oportunidades. Então, alguns chamam de desenvolvimento. Alguns chamam de recuperação. Por quê? Porque se eu tenho fraquezas, mas eu tenho oportunidades, o que que eu vou fazer? Eu vou crescer. Eu sempre uso o exemplo da academia. Se eu tô fraco, mas eu tenho a oportunidade de ir para academia, o que que eu vou fazer? Eu vou me fortalecer, eu vou ficar melhor. Agora, se eu tenho uma oportunidade, uma força, eu vou crescer, eu vou aumentar, porque eu tô bem e ainda tenho a oportunidade de ficar melhor ainda. Agora, se eu tenho uma força, mas tá vindo uma ameaça, eu vou me defender, né? Eu vou tentar me defender ou eu vou tentar confrontar aquela ameaça. E quando eu tenho fraqueza e quando eu tenho ameaça, que eu tô no pior, na pior das hipóteses, que é quando eu tô na merda, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar sobreviver, né? Eu vou tentar ficar firme ali, aguentar o tranco, porque eu posso morrer. Então, se eu posso morrer, o que que eu tô tentando fazer? Tô tentando sobreviver. É aquela imagem que eu coloquei para vocês em aula. Que tem uma pessoa lá se afogando e tentando pegar uma boia, um bote salva-vida, alguma coisa. Tá tentando sobreviver, tá? Então, letra A é o nosso gabarito da questão 14. Questão número 15. Em períodos em que a economia registra uma inflação de demanda persistente, quer dizer que a inflação está muito alta, caracterizada pelo descompasso, onde a demanda agregada supera a capacidade produtiva instalada no país. Ó, interpretação textual. O que que é isso aqui? Tem muita demanda, tem muita gente querendo comprar para pouca capacidade produtiva. Então, tem mais gente querendo comprar do que tem gente produzindo para vender. A autoridade monetária busca restabelecer o equilíbrio de preços para frear, me dá uma ideia de quê? Conter, parar. Esse tipo específico da inflação, a estratégia macroeconômica recomendada consiste em, se eu falei frear, se a inflação está alta, o que que eu vou fazer? Quer dizer que o país está assim, ó, que eu vou ter que fazer? Desacelerar, conter. Se eu vou conter, eu vou contrair. É uma política contracionista. Eu tenho que fazer o quê? Contracionista. Eu tenho que reduzir o consumo. Quando a gente fala em contracionista, o contracionista é isso, é diminuir o dinheiro em circulação, porque a política monetária do dinheiro, do money, do dinheiro em circulação, então da moeda, eu tenho que reduzir a moeda em circulação. Como é que eu posso fazer isso? Vamos ver as alternativas. Reduzir a taxa Selic para incentivar a captação de recursos industriais. Olha só, se eu reduzir a taxa Selic, o que que vai acontecer? As pessoas elas vão o dinheiro ele vai ficar mais barato e as pessoas elas vão pegar mais crédito. Se elas vão pegar mais crédito, o que que vai acontecer? Com certeza vai ter mais consumo. E nós queremos o quê? Nós queremos menos consumo, porque tem muita gente consumindo, ó, demanda. É muita demanda para pouca capacidade produtiva. Eu tenho que reduzir o consumo. Então eu não posso reduzir a taxa Selic. Letra B, desvalorizar a moeda nacional. Se a moeda nacional desvalorizar, o que que vai acontecer? As coisas vão ficar mais caras e eu não posso reduzir a capacidade e para encarecer o consumo dos importados, né? Não é porque eu quero menos consumo no meu país que eu vou desvalorizar a minha moeda. Não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas gastem menos, mas eu não posso desvalorizar a minha moeda nacional.
tá? Então a letra B também está errada. Agora a letra C, adotar medidas de aperto monetário. Opa, aperto monetário, nós estamos falando de uma política contracionista para encarecer o crédito, beleza? E desestimular o consumo. Falou a palavra-chave, consumo. Então é isso, letra C é a nossa alternativa da 15. Questão 16. No contexto do mercado financeiro atual, o posicionamento estratégico de uma marca representa a forma como a empresa deseja ser gravada na mente dos consumidores. Então, posicionamento é como eu quero ser lembrado, é como eu quero ficar na mente das pessoas. Para se diferenciar das cooperativas de crédito, das fintechs, um banco estatal optou por um posicionamento focado em. Vamos ver que banco é esse? Só pela frase dele, vamos ver que banco é esse. Parceria histórica no agronegócio e desenvolvimento social. Que banco será que é esse, né? Esse direcionamento estratégico visa primordialmente a construir um benefício de valor que seja. Então, tá. Então, ele quer ser lembrado, ele quer ser gravado na mente das pessoas como uma parceria histórica no agronegócio e no desenvolvimento social. O que que isso quer dizer? Eu sou diferente. Eu não sou igual às fintechs. Eu não sou igual às cooperativas. Olha como eu sou diferente. Olha como isso me diferencia. Olha como eu sou sustentável. Olha a parceria histórica. Olha quanto tempo já faz que eu estou no mercado. Olha como eu sou confiável. É isso que ele quer deixar na mente das pessoas. Vamos ver as alternativas. Letra A. Facilmente replicável pelos concorrentes? Claro que não, né? Se ele quer ser diferente, como é que vai ser facilmente replicável? Baseado exclusivamente no menor preço. Em nenhum momento falou em preço aqui, né? Letra C, relevante, distinto e sustentável na percepção do público-alvo. É exatamente isso, né? Eu sou diferente, eu sou relevante, eu sou sustentável, né? Olha quanto tempo a gente tem de parceria, olha como eu sou confiável. É isso que ele quer deixar na mente das pessoas. Portanto, gabarito letra C de casa. Questão 17, vamos lá. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, desempenha um papel fundamental na garantia de ampla defesa e devido processo legal na esfera administrativa do SFN. Sobre a composição e competência do CRSFN, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas, então, do CRSFN. Letra A. É um órgão composto exclusivamente por servidores de carreira do Banco Central do Brasil. Não, não são servidores de carreira do Banco Central do Brasil, né? Letra B. Possui natureza tribunal judicial focado em crimes, pelo amor de Deus, né? Administrativo, não tem nada de crime. Letra C. É um órgão colegiado? Sim. De composição paritária? Sim. Que julga recursos de decisões do Banco Central do Brasil e da CVM? Sim. Perfeito, redondinha. Letra C é a nossa alternativa correta. Questão número 18. Um funcionário do banco comercial percebeu que muitos clientes abandonavam o atendimento digital na etapa de envio de documentos para abertura de conta. Ao notar esse gargalo, palavra importante, propôs simplificar o fluxo de capturas e implantar uma trilha automatizada de suporte em tempo real. No estudo das etapas de venda aplicadas aos canais digitais, o acompanhamento dessa jornada e a correção das falhas de conversão integram qual atividade fundamental. Então, quando ele falou gargalo, já deu resposta, né? Nós estamos falando de funil de vendas. Funil de vendas, tá? Que vai desde o momento que ele vê o anúncio, clica no anúncio, abre o aplicativo, começa a abrir a conta. Então, tá vendo que ele tá fazendo todas as etapas até o fechamento. O que que tá acontecendo? Quando ele chega quase lá no finalzinho da venda, ele entrou aqui, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, chega aqui mais ou menos, dá problema. Porque aí ele tem que mandar o documento, fica ruim. Aí o que que ele fez? Ele otimizou isso aí para tirar essa barreira
da frente. Então ele facilitou isso aqui para ele ir até o final da e fechar, fazer o fechamento da venda, né? E é isso que ele fez. Então, isso a gente chama de otimização do funil de vendas, né? Ele foi lá e melhorou aquele funil para que o cliente fosse até o final. Prospecção não é porque o problema não é na prospecção. O problema não é convencer o cliente a abrir uma conta. O cliente já está convencido, ele quer abrir a conta. O problema é que ele não está conseguindo finalizar. Então, não pode ser a letra A. A letra B fala em otimização de funil de vendas e abordagem, né? Por que abordagem? Porque ele colocou aqui, ó, que ele vai, cadê? Uma trilha automatizada de suporte em tempo real. Então, ele ainda vai aproveitar e vai fazer essa abordagem, né? Portanto, letra B é o nosso gabarito da 18. Questão 19. O Banco Central do Brasil utiliza operações de open market, né, mercado aberto, como um instrumento ágil de política monetária para alinhar a taxa Selic efetiva. Como é que nós chamamos essa taxa Selic efetiva? Nós chamamos ela de Selic over, overnight também, né? A meta definida pelo Copom, viu que são duas Selics? A Selic meta, que é onde o Copom quer chegar, e a Selic over, que é a real, né? A praticada, beleza. Quando o Banco Central do Brasil vende títulos públicos federais às instituições financeiras autorizadas, o impacto esperado sobre a liquidez do sistema financeiro é. Então, o que que acontece com a liquidez quando ele vende títulos? Vamos lá, se ele vendeu títulos, o que que ele está fazendo? Aqui é o Banco Central do Brasil, né? Ele tá com títulos, beleza. E aí aqui o bebê. O bebê ele tá com dinheiro. Só que aí, como ele tá com dinheiro e ele vai comprar esses títulos do Banco Central, o Banco Central vai vender esses títulos para ele, o que que vai acontecer? O Banco do Brasil ele vai ficar cheio de papel, cheio de título. E se ele vai ficar cheio de título, ele não tem como emprestar. A pessoa, eu quero 10 mil emprestado, e o Banco do Brasil vai dizer, toma aqui em títulos públicos. Não tem como. Ele vai emprestar menos. Se ele vai emprestar menos, vai ser uma política contracionista. E se vai ser uma política contracionista, o que que vai acontecer? Vai aumentar ou vai reduzir a liquidez? Vai reduzir, né? Menos liquidez. Redução da liquidez. Redução. Vamos achar a alternativa que fala em redução da liquidez. Letra A, aumento da liquidez, já corta por aqui, né? Pelo amor de Deus, não é. Letra B, redução da liquidez, visto que o Banco Central retira a moeda de circulação do mercado. Exatamente. Letra B de bola é o gabarito da 19. Vamos lá, então. Questão número 20. Na matriz SWOT cruzada, as estratégias de recuperação, também chamadas de estratégias de virada ou minimização-maximização, sugerem a partir do cruzamento de variáveis específicas de ambiente. Então, está falando da matriz SWOT cruzada. Esse tipo de estratégia deve ser adotado prioritariamente quando a organização identifica no cenário analítico. Vamos ler. Então, vamos lá. Lembra da academia? Quando é que eu vou para academia? Quando é que eu vou me fortalecer? Fortalecer, desenvolver, recuperar. É quando eu tenho uma fraqueza e uma oportunidade. A minha fraqueza é que eu sou fraca, né? Sou fraca, não consigo não consigo levantar um peso. A oportunidade é a academia. Então, se eu tenho uma fraqueza e uma oportunidade, o que que vai acontecer? Eu posso melhorar, eu posso desenvolver, eu posso crescer, eu posso fortalecer, eu posso recuperar. É isso que acontece. Fraqueza com ameaça, eu tenho que sobreviver, porque eu tô na merda. Uma oportunidade e uma força, eu posso crescer, porque eu tô bem na fita. Agora, se eu tenho que desenvolver, fortalecer, recuperar, significa o quê? Que eu tenho uma fraqueza e eu tenho uma oportunidade.
Que aí o que que acontece? Se eu melhorar essa parte interna, eu fico bem na fita. Então só tá faltando fortalecer. E como é que eu fortaleço algo? Se eu tenho que fortalecer algo, significa que esse algo tá fraco. Então é isso. É fraqueza e oportunidade. É só achar isso nas alternativas. Ó, força e ameaça? Não. Força e ameaça, não, né? Essa aí é aquela que a gente viu lá, que é a combativa, defensiva, né? Eu tenho que me proteger, porque eu já sou forte, mas tá vindo uma ameaça pra tentar me tirar do prumo. Então a letra A não pode ser. A letra B, uma fraqueza e uma oportunidade. Exatamente isso aqui. Uma fraqueza e uma oportunidade. Eu sou fraca, mas eu tenho a oportunidade de recuperar, fortalecer, desenvolver. Então é isso. Questão 20, letra B de bola. Questão número 21. A CVM exerce um papel regulador essencial no mercado de capitais brasileiro. Uma de suas principais funções finalísticas voltadas à proteção e rigidez desse mercado consiste em. Então vamos lá, CVM. Fixar os limites máximos de tarifas administrativas que os bancos comerciais cobram em contas correntes. A CVM ela não cuida de bancos comerciais, né? Quem cuida dos bancos comerciais é o Banco Central do Brasil. Letra B. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa, balcão organizado, protegendo os titulares de valores mobiliários contra atos ilegais. Perfeito, é isso aí. Falou do mercado dela, bolsa, balcão, valores mobiliários, é isso aí. Questão bem tranquila, letra B de bola. Questão número 22. No âmbito da estratégia empresarial de segmentação do mercado, os bancos costumam dividir. Então, segmentar é dividir, beleza. Seus clientes de pessoa física em carteiras específicas, como varejo, alta renda, private banking. Quando essa divisão considera estritamente variáveis como estilo de vida, valores pessoais, traços de personalidade, classe social, a instituição está empregando critérios de segmentação do tipo. Vamos lá. Se eu estou falando de algo pessoal, pessoal, personalidade, estilo de vida, valores, pessoal começa com P de psicográfica, tá? P de psicográfica. Por que não é comportamental, então, professora? Porque falou em estilo de vida, por que que não é comportamental? Porque quando a gente fala em comportamental, a gente fala de comportamentos relativos à compra. Comportamentos relativos à compra. Por exemplo, a pessoa só compra o final de semana. Isso é uma segmentação comportamental. Por quê? Comportamento de compra. C de comportamento, C de compra. P de pessoal, P de psicográfica. Por isso, gabarito letra C de casa. Questão número 23. O CMN é a entidade de nível superior do Sistema Financeiro Nacional. Entre as competências legais atribuídas ao CMN, destaca-se a D. Então, vamos ver o que que o CMN faz, então. Emitir moedas físicas metálicas e papel moeda de forma exclusiva sob demanda social. Nada a ver, né? Quem emite papel moeda e quem autoriza a emissão do papel moeda é o Banco Central. Letra B, estabelecer as metas de inflação para o país que balizarão as decisões de política monetária do Banco Central. Perfeito, né? Estabelecer a meta da inflação, CMN, meta da taxa Selic, Selic meta, Copom. Então, inflação, CMN, Conselho Monetário Nacional. Inflação, Conselho Monetário Nacional. Inflação, Conselho Monetário Nacional, tá? Não vamos errar, não podemos errar essa questão, não podemos deixar a Cisne Rio nos pegar nessa questão da inflação e da Selic, tá? Não podemos. Então, letra B, 23. Um banco público pretende expandir a sua atuação no mercado corporativo de médio porte. Para tanto, contratou uma consultoria para avaliação
para avaliar o ambiente de negócios. Tá, então estamos falando de ambiente. A consultoria apontou que a instituição possui forte capilaridade e processos automatizados de concessão de crédito, mas carece de equipes de vendas especializadas no setor industrial. Na estruturação do planejamento com base na matriz SWOT, por que que eu já sabia que era matriz SWOT? Porque ele falou em ambiente, ambiente é matriz SWOT, estratégia e ambiente é matriz SWOT. A escassez de equipes de vendas especializadas configura uma. Professora, não faço ideia, e agora? Chuto? Não. Você vai pensar assim, ó. Eu controlo, eu não controlo. Equipe de venda especializada, eu controlo ou não controlo? Controlo. Por quê? Porque eu posso treinar a minha equipe, por exemplo. É uma coisa que eu controlo. Eu posso contratar funcionários especializados. Não é o caso do banco público, porque o banco público ele precisa de concurso, né? Então ele não pode simplesmente sair contratando, mas ele pode treinar os que ele já tem, né? Então ele pode fazer uma coisa para melhorar isso aí. Então isso é uma coisa negativa, mas que ele controla. Se é uma coisa negativa que ele controla, é uma fraqueza. Se é uma coisa positiva que ele controla, é uma força. Se é uma coisa negativa que ele não controla, é uma ameaça. Se é uma coisa positiva que ele não controla, é uma oportunidade. No caso aqui, é uma coisa negativa que ele controla, então é uma fraqueza interna, né? Não preciso nem dizer que é interna, porque se é fraqueza, é interna. Fraqueza só pode ser interna. Portanto, gabarito, letra D de dado. Questão 24. Questão 25. No mercado financeiro global e nacional, os investidores acompanham atentamente a variação da inflação medida por índice de preço. Quando ocorre um aumento generalizado e contínuo dos preços decorrente da elevação de custos de produção, como o preço das commodities e energia elétrica, sem que haja excesso da demanda agregada, disse que a economia enfrenta uma inflação de. Bom, aqui está dizendo o quê? Que teve inflação, mas não foi por causa da demanda, não é porque tem muita gente comprando que aumentou os preços. Aumentou os preços por conta dos custos de produção. Bom, o nome já diz. Se aumentou por conta dos custos, é uma inflação de custos ou oferta, né? Isso, é uma inflação de custo. Por que é uma inflação de custo? Porque não foi uma inflação gerada porque tem muita gente querendo comprar, ou seja, muita demanda ou muito consumo. Não, é uma inflação de custos. Ou seja, está muito caro, né? As commodities, né? Então, se está muito caro, ele vai repassar isso para o consumidor, né? Então, letra B de bola, bem tranquilo. Questão 26. A fase final do processo de vendas em uma agência bancária não termina com a assinatura do contrato do financiamento ao consórcio. O escriturário realiza contatos regulares para avaliar o grau de satisfação do cliente com o produto adquirido e se colocar à disposição para eventuais dúvidas. Que bonito, né? Esse procedimento estruturado de pós-venda tem o objetivo estratégico principal. Tá. O que que é o pós-venda? O pós-venda é aquela ligação que você faz depois do date, né? O que que você deixa claro com essa ligação? Que você quer continuar o relacionamento. Não foi só um encontro. Eu quero um relacionamento mais profundo com você. É apenas isso. É fidelização, relacionamento. Quer dizer que eu quero ter algo a longo prazo com você. Esse é o pós-venda, né? Então, terminou a venda, o cliente já está com o produto, não importa, eu vou fazer uma ligação, vou perguntar se está tudo bem, se o produto está atingindo as expectativas. É isso, é relacionamento. Então, vamos às alternativas. Reduzir o valor total das tarifas bancárias cobradas no contrato inicial. Pelo amor de Deus, né? Essa letra A tá tenebrosa. Letra B. Estreitar o relacionamento de longo prazo, promovendo a fidelização, abrindo espaço para vendas cruzadas, né? Então, colocar. Não é venda casada. Casada é outra coisa. Casada é você condicionar
um produto a outro. Então, você só vai contratar esse consórcio se você contratar essa capitalização. Isso é uma venda casada. Então, você condiciona um produto a outro. Se você não contratar esse, você não vai receber esse. Isso é venda casada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Venda cruzada é você oferecer um produto que complementa aquele que ele já tem, tá? Então, sei lá, um financiamento e aí você vai e oferece um seguro do carro. Sei lá, tô chutando, tá? É uma coisa bem, só para dar um exemplo. Mas é isso. É você ofertar um produto que complemente, que ajude, né? Que deixe melhor ainda o produto que ele já adquiriu. Então, só pode ser a letra B, né? Letra B de bola. Questão número 27. Questão simples, mas questão que, para quem está desatento, pode ser uma casca de banana. Vamos lá. A taxa Selic efetiva acumulada ao longo de determinado ano civil afeta de forma generalizada todas as demais taxas de juros no mercado do Brasil. Quando o Banco Central atua no mercado aberto para garantir que a taxa efetiva diária fique aderente à meta estabelecida pelo Copom, as operações são realizadas por meio de títulos emitidos exclusivamente pelo. Quem é que emite os títulos públicos? Quem emite? Emite títulos, títulos públicos, públicos é o Tesouro, Tesouro Nacional. Mas, professor, eu já vi algo semelhante. Sim, você já viu? Você já viu quem emite o papel moeda? Cuidado, cuidado. Quem emite papel moeda é o Banco Central do Brasil, tá? Não confunda emitir papel moeda com emitir títulos públicos. Títulos públicos é o Tesouro, papel moeda é o Banco Central. Lembrando, o Banco Central não só emite, ele autoriza a emissão do papel moeda. Então, aqui, né, ele está perguntando títulos. Então, a letra B de bobo tá ali o Banco Central, mas não é o Banco Central, porque ele perguntou títulos. E os títulos quem emite é o Tesouro Nacional. Letra A de amor. Questão 28. No âmbito dos sistemas operacionais de CRM, as informações coletadas podem ser divididas em componentes distintos. O componente que envolve a automação dos pontos de contatos direto com o cliente, pontos de contato direto, força de venda, central de atendimento, canais digitais e que lida com a execução operacional das campanhas diárias, denomina-se CRM. Então, linha de frente, ponto direto, venda, é aquele ali que você vai usar no seu dia a dia. A gente chama de CRM operacional, tá? Operacional. O nome já diz, né? Execução operacional das campanhas diárias. Então é aquele que você vai usar ali na linha de frente, que o agente comercial usa é o CRM operacional. Existem outros tipos de CRM, mas o que se usa ali é o operacional. Portanto, letra B de bola. Questão 20. O mercado financeiro nacional subdivide-se em segmentos funcionais para atender demandas econômicas específicas. O mercado que permite a capitalização das empresas por meio da emissão pública e negociação secundária de ações e bônus de subscrição sob regulação da CVM é o mercado também conhecido como mercado de capitais, mercado de valores mobiliários ou mercado de capitais, né? Sinônimo. Letra D, então. Questão número 30, última questãozinha do simulado. No planejamento das etapas de vendas de produtos financeiros complexos, como fundos de investimento sofisticados estruturados em derivativos, a fase preliminar em que o profissional mapeia o mercado
Estuda os dados demográficos e econômicos das empresas locais e seleciona potenciais clientes com perfil adequado ao produto, denomina-se. Eu estou procurando clientes, eu estou vendo clientes que têm o perfil do produto que eu quero oferecer. Então, eu estou prospectando. Isso se chama prospecção de mercado. Estou selecionando os clientes que têm potencial de adquirir o meu produto, né? Que querem e que podem pagar pelo meu produto. Portanto, gabarito letra B de bola.